Olá, amigos, tudo bem? Animados, firmes? Estamos aqui hoje para o penúltimo estudo dessa série Conhecendo a Bíblia. E o tema de hoje é o pecado imperdoável. A pergunta é, qual o pecado que Deus não perdoará? Você sabe? Vamos ver hoje na Bíblia? Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus capítulo 12, verso 31. Acompanhe comigo a leitura aí. Mateus 12, 31 fala o seguinte. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos filhos dos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Amigo, o verso começa dizendo que todo pecado será perdoado. O adultério, o assassinato, o roubo, entendeu? É o fuxico, entendeu? O egoísmo, o orgulho, todo pecado, a Bíblia fala que tem perdão. Não se preocupe, entendeu? Se você já passou por isso ou conhece alguém, todo pecado tem perdão. O sangue de Jesus fala que ele tem poder para nos purificar de todo o pecado. Só que aqui o final do verso fala que a blasfêmia contra o Espírito Santo não será o quê? Perdoada. Vamos descobrir como é que eu posso blasfemar contra o Espírito Santo e não ter o perdão. Somente a blasfêmia contra o Espírito Santo não terá perdão. Todos os demais terão. E hoje você vai descobrir como alguém pode cometer esse pecado que não tem perdão. Ok? Mas antes precisamos conhecer um pouco sobre o Espírito Santo. Porque no plano da salvação, alguém teria que ser o Pai, alguém teria que ser o Filho e alguém teria que ser o Espírito Santo. Ok? O Espírito Santo, em Mateus 28, verso 19, você pode conferir depois, 28, 19, Mateus, ele é a terceira pessoa da Trindade. Então, nesse plano da salvação, como eu disse, tem Deus o Pai, Deus o Filho, que veio morrer por nós, e tem o Espírito Santo. Qual é a função do Espírito Santo? É convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, o próprio Cristo disse, olha, quando eu for, eu vou enviar um outro Consolador para ficar com vocês, um outro semelhante a mim. Entendeu? Então, se você está vendo agora este tema, é porque o Espírito Santo está convencendo você de vê-lo. Entendeu? O Espírito Santo também nos guia a toda a verdade. Essa é a função também dele, guiar as pessoas sinceras, né? Todas as pessoas no caminho da verdade que está na palavra de Deus. O Espírito Santo, ele é Deus. Você pode ver com mais calma lá em Atos, capítulo 5, especialmente versos 3 e 4, quando fala do episódio de Ananias e Safira, quando ambos venderam o campo, portanto, um pedaço de terra, e chegaram até Pedro e os discípulos, dizendo que havia vendido por outro valor, mentindo. Aí Pedro falou, olha, vocês mentiram ao Espírito Santo. Aí mais na frente, no verso 4, ele fala, vocês não mentiram a homens, mas mentiram a Deus. Então o Espírito Santo é Deus, ele não é uma força, entendeu? Uma energia. Ele é um ser real, pessoal. Ele é Deus, o Espírito Santo. Vamos continuar? Mas quais são os passos para que eu cometa esse pecado que não tem perdão? Existem pelo menos 4 passos que levam o ser humano a cometer esse pecado que não tem perdão, que é contra o Espírito Santo. Vamos entender? Hebreus capítulo 7, verso 7. Hebreus 3, versos 7 e 8. Acompanhe comigo. Hebreus capítulo 3, versos 7 e 8. Fala o seguinte. Olha só o que diz aqui. Interessante esse texto aqui. Hebreus 3, versos 7 e 8 nos fala o seguinte. Olha só. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação, no deserto. Amigo, o primeiro passo que leva alguém a cometer o pecado contra o Espírito Santo é endurecer o coração. E aí? Você tem endurecido o coração a Deus? Ele tem tocado no seu coração? Você tem fechado? Tocou segundo aí? Você tem endurecido o coração? Não endureça o coração ao Espírito Santo. Esse é o primeiro passo para alguém cometer o pecado que não tem perdão. Um outro passo. Atos capítulo 7. Acompanhe comigo na sua Bíblia aí. Atos 7, versículo 51. Fala o seguinte, aqui na minha Bíblia. Homens de dura cerviz e incircunciso de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais também, vós o fazeis. Aqui é Pedro, né? Pregando ali para um grupo de pessoas e fala que as pessoas têm resistido ao Espírito Santo. O segundo passo para o pecado imperdoável é resistir. Você tem resistido ao Espírito Santo, ele tem falado ao seu coração,
insistentemente você tem resistido. Quantas vezes você tem resistido ao Espírito Santo? Aquelas pessoas que trabalham em roça, ou outra pessoa também qualquer, quando ela não tem o hábito de pegar na enxada, na foice, a princípio faz calo, dói, ok? Mas com o passar do tempo que ela vai lidando com aquela situação, com aquelas ferramentas, a mão fica tão calejada, tão dura, que ela não sente mais, já acostumou. Assim é a voz do Espírito Santo, meu amigo. Se você endurecer, se você resistir ao Espírito Santo, vai chegar um ponto que você não vai mais conseguir ouvir a sua voz, de tanto se afastar dele. Entendeu? Então, primeiro passo, endurecer o coração. Segundo passo, resistir ao Espírito Santo. Não faça isso. E o terceiro passo, convido você a abrir Efésios no capítulo 4, o terceiro passo para alguém que cometeu o pecado contra o Espírito Santo. Efésios 4, verso 30, diz da seguinte maneira: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Entristeçais, é isso aí. O terceiro passo é entristecer. Amigo, você tem entristecido o Espírito Santo? Como é que eu entristeço o Espírito Santo? Logicamente, quando eu faço algo contrário à vontade de Deus. Então, se eu endurecer meu coração, se eu resistir ao Espírito Santo, naturalmente ele vai ficar triste, porque ele tem sentimentos. Ele é um ser pessoal. A Bíblia fala que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O desejo dele é que nós sejamos salvos. Então, amigo, não endureça o coração. Entendeu? Não resista ao Espírito Santo e não entristeça ele. Mas aceite a voz dele falando na sua mente, no seu coração. E, por fim, o quarto passo para alguém entristecer o Espírito Santo, você tem que ver esse verso aqui. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, olha só como a coisa é séria. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19, fala o seguinte, bem pequeno versículo. Não apagueis o Espírito. O quarto passo para o pecado imperdoável, apagar. Apagar o quê? O Espírito Santo. Entendeu? Então, primeiro passo, endurecer o coração, resistir ao Espírito Santo. Terceiro, entristecer. E quarto, apagar o Espírito Santo. Você sabia que todos os dias, é difícil isso que eu vou dizer, todos os dias pessoas morrem perdidas? Todos os dias pessoas morrem perdidas. Por quê? Porque têm endurecido o coração a Deus, não querem saber. Têm resistido ao Espírito Santo, têm entristecido e por fim apagado. Então o pecado imperdoável, ele é cometido contra o Espírito Santo porque é o único que pode me convencer. Se eu não permito que ele me convença, por exemplo, o adultério tem perdão, mas o adultério pode ser um pecado também que não tem perdão. Se o Espírito Santo trabalhar na vida dessa pessoa que comete esse ato e ela endurecer o coração e não querer abandonar, ela resistir, ela entristecer, por fim vai apagar a voz do Espírito Santo. Então aquilo que é perdoável, como assassinato, adultério, uma fornicação, um egoísmo, um orgulho, aquilo pode se tornar um pecado imperdoável. Então o pecado imperdoável é a persistência no erro. Entendeu? Ninguém tem autoridade, nem eu, para dizer quem já cometeu o pecado imperdoável. Não podemos dizer isso. Mas aqui estão os passos. Endurecer, resistir, entristecer e apagar. Eu quero ler um texto com você, em Hebreus, no capítulo 10, versos 26 e 27, que fala o seguinte. Porque se vivermos deliberadamente, outras versões falam abertamente ou voluntariamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Tá bom, só o verso 26 aqui. Olha só. A pessoa conheceu a verdade da morte, da lei de Deus, do sábado, sobre saúde, entendeu? Da volta de Cristo, do milênio, mas ela voluntariamente, abertamente, deliberadamente permanece no erro. Meu amigo, se a pessoa conhece, Tiago fala, Tiago 4,17, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, está pecando. Se eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu voluntariamente não quero, se eu não quero o perdão, como é que Deus vai me perdoar? Então o pecado é perdoar quando eu não quero. É você conhecer toda a verdade da Bíblia e não querer seguir. É você saber que aquele pecado é errado, mas você não quer abandoná-lo. Então isso é
o caminho para o pecado imperdoável, amigo. Aceite essas verdades. Então, ao terminar de ver esse vídeo, ao chegar na sua casa, onde você estiver, não sei, se ajoelhe, confesse o pecado a Deus. E não por atacado, Senhor, perdoa os meus pecados. Não, confesse individualmente. Faça isso todos os dias, pela manhã, ao anoitecer. Porque quantas pessoas dormem, mas talvez não conseguem levantar. Talvez aquela seja a última noite para essa pessoa. É isso aí, meu amigo. Então aproveite hoje. Hebreus capítulo 4, verso 7 fala: hoje, se ouvides a minha voz, não endureçais o vosso coração. É isso, amigo. Então não cometa de maneira alguma esses passos. Não endureça o coração. Não resista ao Espírito Santo. Não o entristeça e não apague o Espírito Santo. Se você quer perdão, Deus quer te perdoar. Agora, se eu não quero, se eu uso meu livre-arbítrio de maneira que eu decida a persistir no erro, aí eu posso cometer o pecado imperdoável e estar eternamente perdido. Mas se você está vendo esse vídeo é porque você não quer cometer esse pecado imperdoável. Então, se é o seu desejo permitir que o Espírito Santo fale ao seu coração, ao seu ouvido, e você não endureça, não resista, não entristeça e nem apague a sua voz, se é o seu desejo, eu convido você a orar comigo. Eterno Deus, querido Pai, obrigado porque o Teu Espírito Santo é que fez com que nós tirássemos esse tempo para estudar a Tua Palavra. Nos ajude, Senhor, a não endurecer o nosso coração, a não entristecer o Espírito Santo, a não resistir e não apagar a Sua voz. Nos ajude sempre a ouvir a Sua voz e decidir, ó Deus, ser fiel aos Teus mandamentos. Abençoe essa pessoa, que ela possa, ó Deus, se entregar totalmente a Ti. Nós oramos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. A gente se vê no próximo estudo.